Mais uma vez, o Luan, ele foi assunto, né? O Vitor Pereira falou sobre o Luan na coletiva de imprensa. O Andrei Sanches também falou ontem com a gente, né, Vamp, sobre a situação do Luan. E a gente vai mostrar o que o Vitor Pereira falou, depois o que o Andrés falou sobre o Luan, pra gente debater esse assunto. Será que o Luan ainda tem alguma esperança no Corinthians? Vamos ver aí a declaração do Vitor Pereira. Eu tenho que esclarecer bem a situação do Luan, que é para eu não vir aqui e não levar eu com a responsabilidade. O Luan já teve pelo menos 3 vezes para ser escalado e no último momento vai para o departamento médico. Portanto, isto não é da minha responsabilidade. Ele era para vir, só que no último treino queixou-se com um problema e foi para o departamento médico. Portanto, isto já aconteceu 3 vezes. Portanto, durante o tempo que eu aqui estou, tem faltado ou seja, tem ficado fora de muito treino, grande parte do tempo que está a trabalhar comigo não trabalhou comigo. Portanto, o que eu disse quando cheguei é exatamente aquilo que eu digo: se o Luan quiser se entregar no treino e no jogo e nas oportunidades que tiver, contará como todos os outros. Vocês já viram, eu não coloco ninguém de parte. Mesmo os miúdos da formação vêm e têm a sua oportunidade. Portanto, não coloco, precisamos de todos. E precisamos do Luan também. Agora, precisamos do Luan. Eu não tenho responsabilidade quando ele está para ser escalado e no último momento, já aconteceu várias vezes, menos 3 já aconteceu, não está disponível para o jogo. Portanto, a verdade é esta. Olha aí, ó, ele expõe, ele diz, eu preciso que o Luan... Ele deixa claro ali, eu preciso que o Luan... Ele fala que ele sempre vai pro departamento médico, mas num determinado momento ele dá uma cutucada. Eu preciso que o Luan, ele queira, né? Ele deixa claro. Ele estava defendendo, até por isso que é muito importante ouvir todo o contexto, né? Ele fala, ele vai defender, mas tem uma hora que ele deixa escapar que o Luan precisa... E aí, claro, querer mais, né, Vampé? A gente sabe que são... De novo, a gente não sabe as coisas. Até 31 de dezembro de 2023, hein? Pois é. E não é barato, né? E aí que aquela coisa de interna que o pessoal do departamento científico, fisioterapia, fisiologia, sabe, o cara tá se dedicando para tentar se recuperar. E, cara, eu tô falando que é o caso. Mas a comissão técnica, pela experiência, né, Vampeta, sabe quando o cara tá afim ou quando não tá tão afim. Pelo que ele falou ali, ó, não mentiu em nada e me parece que não tá afim de nada. Exato, né? O Luan não tá afim de nada. Você viu que ele falou, ó, em 3 momentos a comissão técnica tava para o escalar. Só que ele voltava pro DM. Tá, mas isso é um absurdo, né, gente? É um absurdo, porque o jogador, primeiro, ele também tem que ter vergonha na cara. Se o cara tem um contrato até dezembro de 2023, ganhando bem, o treinador observa que o cara não tá se doando ao máximo, não tem o que o clube possa fazer? Porque você tem que questionar esse jogador de alguma forma. Por exemplo, a gente tá na Jovem Pan, a gente ganha um bom salário. Ganha. E aí começa a dar migué, ó... tô com atestado médico. Não posso ir. Você tá ganhando um salário para isso. E você fica não se dedicando ao máximo. Será que não tem também como o clube provar isso? E até falar pro Luan, na boa, se você não quiser um pouquinho mais, a gente vai pra justiça. Porque o cara tá ganhando muito dinheiro pro treinador deixar claro numa coletiva que ele quer pouco. Que ele não quer muito. Ele deixou claro. Tem uma parte da sonora que ele deixa claro. O Luan precisa querer mais. Então, o que o clube pode fazer? O clube vai ficar gastando milhões até dezembro de 2023. E o jogador, se quiser, vai ficar querendo pouco? Bom, eu acho que se eu fosse de Marte, mais ou menos, e ouvisse a entrevista, eu falaria, ele está falando de alguém que não tem empenho. Essa é a palavra. Não se empenha, né? Não dá um pouco mais. Qual é o jogador que joga sem dor? Nenhum jogador joga sem dor. Isso. Uns mais, outros menos, essa coisa toda. No caso do Luan, parece que ele está fora de todos os planos. E, além de tudo, aparentemente, pelo que se fala e o que se acompanha, não tem muita disposição de brigar para entrar nos planos. Agora, o que fazer com um cara que tem um contrato até 2023? Eu não conheço o contrato. Deve ter alguma cláusula que proteja o clube de alguma maneira. A legislação do trabalho, os advogados, enfim. Como é que a gente pode contestar isso? Normalmente dança.
Ele tem um contrato assinado e há muitos jogadores, não é só ele, a gente toda hora brinca aqui, o cara fica no banco, fica rezando para não ser chamado. Tô legal aqui, não atrapalhe a minha concentração. Alguns entram até sem chuteiras, só com meião. Deixa a chuteira do lado, porque sabe como é que aperta os dedões, aquele negócio todo, então fica um pouco à vontade. Então, como vai contragolpear isso? Só tem uma coisa. Quem for contratar no futuro deve pensar quem vai contratar. E normalmente isso não acontece. É isso. No Tem fundo, como solucionar esse problema, Mauro César, na sua opinião? Porque a gente não é um problema como... Eu vou dar um exemplo aqui de um jogador que se dedicou pra caramba pra voltar. O Rodrigo Caio. Sem dúvida. Não é a mesma coisa. Não. É um cara que tem uma lesão grave, ele tenta superar essa lesão, faz tudo que é tratamento e não consegue. Agora, o do Luan, ele diz, ele tá treinando. Quando chega perto do jogo, ele vai pro departamento médico. E nunca com uma lesão grave. Tem alguma coisa que o clube possa fazer? Ou ele pode ficar nessa situação que o próprio treinador tá dizendo até dezembro de 2023? Eu acho que quem contratou deveria pedir desculpas à torcida do Corinthians, porque jogou fora muito dinheiro, né? Contratando um jogador que já não estava rendendo no Grêmio. Não é surpresa que o Luan fracasse no Corinthians. E agora ainda sobra o pepino aí para o técnico português ter que ficar falando sobre um jogador que já vinha se arrastando há muito tempo. Então, quem contratou que deveria explicar para o torcedor corintiano por que fez esse negócio. E quem contratou está no poder até hoje. O presidente é o mesmo que era o diretor de futebol na época que ele foi contratado. E o presidente de então era o que vocês entrevistaram. Vocês perguntaram isso a ele ontem? Sim. E ele? Eu perguntei, o Luan é o pior investimento da história do Corinthians? Ele falou que não. Ele falou que é o De Federico. Ele falou, De Federico é pior. Mas aí e ele fala, ó... É discutível. A gente tem inclusive o trecho. A gente tem inclusive o trecho aqui. A gente vai colocar o trecho que a gente pergunta sobre a situação do Luan. Boa. O nome dele, então por isso que eu vou perguntar. O Luan foi o pior investimento da história do Corinthians? Não, eu vou falar por mim. Sim, claro. Por mim, o pior investimento que foi o De Federico. Que eu paguei a mesma coisa que eu paguei pro Luan. E se o Luan não jogou, você imagina o De Federico. Que era o novo Messi da Argentina. O que você acha que aconteceu com o Luan, Andrés? Porque todo mundo se pergunta, o cara foi o rei da América, o cara foi o melhor, o cara jogou na seleção olímpica, campeão. Se eu soubesse, ele tava jogando, né? Mas Sim. é ele. É força mental. O Pato entra numa lista dessa? Ele treina direitinho, ele chega no horário, ele faz tudo. Agora é mental, ele tem que Alexandre Pato entra numa lista dessa? Não, não fui eu que contratei. Não, tô falando em Mas termos de Corinthians. Esperava muito mais dele. Não, mas se aprofundando nessa situação do Luan que você estava falando. O Luan você acha que é mental? É ele. Não sei se é mental, se é físico. É ele. Ninguém pode fazer nada, é ele. Pessoal dele. O que eu tô te falando? Não arruma confusão, não reclama, treina pra cacete, participa de tudo. Você manda fazer ele. É um jogador exemplar, só que não tá jogando. É exemplar mesmo? Porque tem gente, porque as pessoas também perseguem. No Corinthians... Aí fotografam ele numa noitada. Mas qual o problema de estar na noitada, meu? Qual o problema de estar na noitada? Eu não... Pô, o Vampeta foi lá no Corinthians. O jogador mais sai, mais bebe quando ganha. Quando perde o jogador, falou, rapaz, melhor não ficar em casa aqui. Eu, quando ganhava, eu ia em busca das petecas. Diga, é hoje, tô grandão, e chegava grandão, jogou pra caralho. Bonito, uma moeda no bolso. Um bicho bom. Por isso que eu tô fudido até hoje pra competição. A gente no debate... A gente tá voltando aí, porque o negócio é o seguinte, ele fala, né, da situação do Luan, que é mental. Ele deixa claro que é mental na opinião dele. Agora, Mauro, também tem outro lado, né? O dirigente, ele não ia imaginar que o Luan ia ficar nessa draga que ele tá. Eu concordo com você. Ele não estava no seu melhor momento. Mas era um jogador que era rei da América. Também tem aquele negócio de você se decepcionar com uma contratação. Porque, pelo que o treinador falou, o Luan não quer. O dirigente não vai imaginar que o Luan vai chegar... Não? Você imaginaria se você fosse dirigente? Bem, é só observar como era o comportamento dele no Grêmio. Ele estava fazendo o quê no Grêmio? Jogando o quê no Grêmio? O Grêmio louco para se livrar dele, tentando negociar de qualquer maneira. Por que será? Então, bastaria se informar melhor. Se o Corinthians pegasse por empréstimo, seria uma boa tentativa. Você resgatar um atleta que é talentoso, que teve grandes momentos. Quando o Corinthians fecha o negócio de cara, ele compra uma briga que não era dele. Então, mas não é surpreendente. Pergunte aos colegas lá de Porto Alegre, o torcedor gremista, se ele está surpreso com o Luan. Não está.
Na verdade, a sensação para o gremista daquele momento foi que bom, minimizamos o prejuízo, conseguimos algum caraminguá por um jogador que poderia valer milhões, mas que já está numa descendente precoce por uma questão de, sei lá, desinteresse, desmotivação, preocupado com outras coisas, não sei, aí é o problema do Luan. Mas não é uma novidade isso não é algo surpreendente. É diferente se contratar um jogador que de repente está voando, jogando uma barbaridade, e aí o cara chega no teu clube e repetidamente não joga mais. Por uma razão qualquer. Não é o caso, ele já vinha num declínio. A grande temporada dele foi em 2017, dali pra frente ele só caiu. Teve momentos, um jogo, outro ali, um golzinho, uma jogada, uma partida. Mas até que ele foi o melhor jogador das Olimpíadas. Não, 16 e principalmente 17 tão bom, porque a gente até pode esquecer, mas em 18 uma das críticas que se fazia ao Tite era não a convocação do Luan, sim, né? Sim. E era até discutível, mas de lá pra cá ele teve, como destacou o Mauro César, alguns brilharecos no Grêmio. Ele até estreou bem no Corinthians, não era meio jogo de estreia, Florida Cup, mas de lá pra cá é do nível pra discutir se é ele ou o De Federico das piores dos últimos anos, mesmo. E até pelo custo-malefício. E cabe a discussão, sim. Mas ele, o Andrés foi o responsável pela contratação do De Federico, né? Sim. Certo? Sim. E o Luan, ele teve participação. Ele fala que não foi ele mas teve, assinava o cheque, né? Era o presidente. Ele falou que ele não era o presidente. Não, mas era, né? Ele não era o presidente. Não, no Luan era. Ele era o presidente. No Luan era. Então, ele fala que ele não era no Pato. No Pato não. Ele não era no Pato não. No Pato ele assumiu. No Pato era o Gobi. Era o Gobi, o Mário Gobi, em 2013. Logo depois do Mundial. Mas tudo no mesmo grupo. Não, é aquela coisa, um joga o mesmo grupo, rachou e tal, mas faz. E, gente, de novo, como por exemplo, tantas contratações, já com a gestão do Andrés, o time campeão do mundo de 2012, campeão invicto da Libertadores, ele começou a ser feito na Série B em 2008. Quando até se falava, quando o Antônio Carlos Zago começou como diretor e o Mano Menezes quando veio do Grêmio pro Corinthians. O time que estreou no Campeonato Paulista e não passou nem da primeira fase, tinha no jogo de estreia Alessandro e Chicão, que foram os capitães de 4 anos depois. Se falava, tem que montar um time pra Série B. Dois caras campeões do mundo e da Libertadores invictos estavam naquele time de Série B, que tinha alguns jogadores que não eram tão bons. Ele lembrou isso, ele falou também do Castan. Sim. Que foi contratado o próprio do Barueri, Paulinho, o próprio Ralf do Barueri, o Paulinho que veio do Bragantino, já veio com um pouco mais de away, mas assim, todas as contratações que não eram tão caras, até o investimento caro que parecia caro e até despropositado, o Romarinho, não precisa nem dizer a história que teve. O elenco que o Corinthians montou em 2012, qualquer outro grande teria montado no sentido de que não foi tão caro assim para montar, a exceção do Guerreiro, e poderia ser montado para outros times. Tanto é que, inclusive, o time que entrou em campo para vencer o Chelsea não tinha ninguém da base. E que também não é crime. Essa coisa, tem que ter todo mundo da base, bota os meninos para jogar. Não, tem que ganhar. Vê da base, vê de Plutão, vê do inferno. Tem que ser bom. Independente disso, Meio-dia e 37, a gente vai para um break rapidinho na rádio e na TV Jovem Pan. Voltamos já. Seguimos no YouTube. Fala, Vanderlei. Contratação boa é aquela que dá certo. Você fala isso, né? Falo sempre isso, né? Alguns times aí... Fruto do planejamento. Os caras contrataram o Ricardinho, o São Paulo contratou o Ricardinho, parou o Morumbi. Contratação certa no jogador que está sendo namorado por todo mundo. Não deu certo. Né? E também não nessa linha do Luan. Sim. Não tem nada a ver com a aplicação, com empenho, nada disso. Não deu certo a contratação. Por exemplo, o Corinthians também já contratou alguns jogadores e que eles funcionaram. Deu certo a contratação. Outros, não. Eu acho que esse não é o grande drama. Eu acho que tentar fazer o jogador acordar. Eu acho que tem que ter a participação do treinador, participação dos companheiros, participação do gestor da carreira do Luan, de empresário, porque tem um detalhe. E o futuro? Uma hora ele vai sair do Corinthians. Quem for contratá-lo vai buscar informações. Pô, você viu o que aconteceu? Como é que foi a vida dele? A caminhada dele no Corinthians? Eu acho que isso enfraquece o interesse pelo cara. Ele ainda tem anos de futebol pela frente. Né? O problema no Corinthians não é esse, é outro.